Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 55.219 dólares nesse momento, com uma desvalorização de 1,76%. Nesse vídeo, a gente vai dar uma conferida aqui nos gráficos do Bitcoin. A gente vai fazer isso na segunda parte do vídeo, porque a gente vai começar com os dados do mercado, dados importantes aí para a gente repercutir aqui no canal, de um mercado que encontra-se em medo extremo. Investidores, atingimos aqui os 22 pontos no indicador de medo e ganância do mercado. A gente vinha já em um cenário de medo há bastante tempo, né? Esse medo se intensificou então, BTC ali na casa dos 22 pontos. E você aí do outro lado, como é que tá? Você tá com medo? Você tá confiante? Você tá enxergando esse momento do mercado como o fim dos tempos? O fim do sonho? Ou isso aqui é apenas a última janela de oportunidades de um movimento pré-bull run? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A última vez em que o Bitcoin atingiu esses patamares de medo extremo em uma fase anterior do ciclo, foi lá em 2022, quando a gente tinha um BTC a 18 mil dólares. Então, não perca a referência, não seja medroso no mercado, tá? O investidor safo, vencedor, ele gosta de ver o mercado com medo. Essa que é a realidade. Sabe por quê? É nesses momentos em que sardinhas estão com medo e descrentes que a gente encontra os melhores preços para a gente investir, tá? E tem gente falando, eu vejo que você tá com medo, você tá desanimado. Desanimado, brother, a gente que é criador de conteúdo, desanimado a gente fica com esse bando de mãos fracas, com esse bando de bebê chorão enchendo o saco nos nossos canais. É isso que desanima, e não o mercado. Esse mercado, ele tem um potencial transformacional, ele mudou a minha vida, mudou a vida de um monte desses influenciadores aí, tá? E o que desanima a galera, você pode ter certeza, que é esse monte de sardinha reclamando no momento que era para ele estar otimista com o que a gente está vivendo, com uma oportunidade dessa que o mercado está dando para Bitcoin, altcoins, tá? E eu venho aqui repetir aquilo que eu disse há 115 semanas atrás, quando o Bitcoin estava a 20 mil dólares, o mercado estava em medo extremo também, e a mensagem é a seguinte: seja medroso quando os outros estão gananciosos, e seja ganancioso quando os outros estão com medo, tá? Então aqui é só papo de vitória. Entra lá no nosso Telegram para você ver se tem alguém com medo, se tem alguém pessimista, se tem alguém desanimado, né? Desanimado com esses fracotes aí que só sabem reclamar, tá? Mas com o mercado, a gente segue extremamente otimista, até porque, olha aqui, quando a gente olha as bandas de variação média dos ciclos do Bitcoin, quando a gente olha um histórico de 2015 e 17 e também o ciclo de 19 a 21, estamos exatamente onde era pra gente estar, certo? A gente está num ponto médio aqui, considerando esses movimentos. Em um momento anterior do ciclo, a gente chegou a superar a banda de desvio padrão superior, o que colocou a gente muito acima de um patamar de preço para o Bitcoin que era para ele estar. É claro que não existe lógica, não existe nenhuma regra que o preço tem que seguir em cada momento, mas é fato que em algumas situações, em algumas fases do ciclo, ele acaba se descolando daquilo que a gente entende como o padrão, né? O padrão comportamental de preço do ativo. E o Bitcoin lá em março, ele se colocou muito acima dessa banda superior aqui, né? Então, isso acabou gatilhando esse movimento de correção que a gente vem desde março, mas quando a gente olha ciclicamente aqui, tá tudo bem. O ponto é que a gente tem aqui uma banda inferior nesse momento, tá? A banda inferior tá aqui na casa dos 38 mil dólares, ela vai dar, né? Então, o que isso indica pra gente? Que qualquer coisa de Bitcoin até esses níveis aqui, colocariam ele ainda assim dentro de um padrão comportamental médio, né? Médio, e que faz sentido quando a gente olha os ciclos anteriores, né? E, de repente, se ele rompe aquele 74 mil e chega lá já próximo da casa dos 80 mil, se ele tivesse em 80 mil hoje, ele já estaria também lá com um padrão de comportamento, de repente, otimista até demais para essa fase do ciclo, assim como Bitcoin aqui nessa banda inferior, nesse momento, representaria um pessimismo exacerbado do mercado. O que você, novo investidor, precisa entender do mercado é que ele não é racional, cara. 10% do tempo, às vezes 20% do tempo você vê o mercado sendo racional. O mercado sempre está exagerando. Ele sempre está exagerado.
Seja para muito otimismo, seja para muito pessimismo. E na minha leitura, nós já entramos em uma janela de pessimismo irracional. Irracional, caras. Quando a gente olhar os preços dos ativos daqui a um ano, a gente vai constatar isso. É por isso que eu fico publicando vídeos no YouTube, eu fico fazendo publicações no Telegram, porque já vivi isso. Eu tô basicamente registrando tudo, deixando tudo documentado para daqui a um ano eu olhar para trás e falar, olha lá, I told you so. Eu te falei. Nós falamos o que ia acontecer, só que você não teve cabeça para isso, tá? Para vencer nesse mercado você precisa ter psicológico forte e você precisa ser racional, não emocional. Emocionado aqui só se ferra. Emocionado perde dinheiro, emocionado vira case e sai no Fantástico, tá? Você já viu algum vencedor desse mercado dando entrevista no Fantástico? Eu não dei entrevista no Fantástico. Os outros influenciadores aí que têm canais grandes e que fizeram grana também deram entrevista no Fantástico? Agora, se alguém perder muito dinheiro, com certeza a Maju vai entrevistar ele, né? E setembro já tá aqui vermelhinho, né, investidores? Olha só. Conforme aquilo que foi, digamos que, prognosticado, né? Só que assim, o investidor ele coloca muito foco no agora, né? Meu Deus, o mês de setembro vai derrubar o preço do Bitcoin e vai colocar fim no ciclo, nós estamos entrando em bear market, dá uma olhada nisso. Só que não perca a referência, brother. Outubro costuma ser um mês muito bom, vamos ver o que vai acontecer em outubro. Em outubro a gente costuma ter altas muito fortes no Bitcoin, é o melhor mês do ano junto com fevereiro, né? Muita gente chama o outubro de Uptober, né? Então, não podemos perder a referência e ficar olhando somente o curto prazo, porque se o curto prazo guarda pra gente um componente de incerteza, quando a gente olha o histórico, a gente vê que de médio para longo prazo, a tendência é que a coisa melhore muito, a tendência é que o ciclo esquente muito. Olha só o último trimestre do ano, como ele é positivo, ele é basicamente o melhor trimestre do ano para o Bitcoin, entendeu? Olha só. Então, cabeça fraca não vai acreditar, ele vai desconfiar. Tá bom? Ele vai desconfiar. A gente está vivendo um momento de correlação muito forte com o S&P 500, né? E toda a atenção de momento está sendo trazida lá pelo S&P. Nesse momento a gente está aqui 28% correlacionado com o principal índice de ações da Bolsa Americana. Como a gente pode ver aqui, o gráfico do Bitcoin é a linha preta, o S&P é essa linha meio lilás ou azulada, vou chamar assim. E a gente vê que meio que assim, ciclicamente esses gráficos se acompanham, tá vendo? Esses gráficos se acompanham, com alguns períodos de descorrelação, né? Quando essa linhazinha tracejada está aqui abaixo desse 1%, são os momentos em que a gente tem Bitcoin descorrelacionado com o S&P. A partir do momento que a gente está com essa linhazinha lá com um percentual positivo, significa que a gente está grudado lá no S&P, por isso a gente fica acompanhando também o que está acontecendo lá com a Bolsa Americana. A Bolsa Americana está reagindo aos dados econômicos, né? Hoje a gente teve a divulgação dos dados de emprego por lá, né? O payroll acabou vindo abaixo daquilo que era projetado pelo mercado, porém, ele veio um pouco acima do último dado, né? Já revisado lá, depois daquela manipulação braba que foi revelada, né? Os dados de emprego que foram manipulados durante todo esse tempo, colocando no mercado e nos investidores o narizinho de palhaço. Enfim, a gente tem ainda aqui um dado hoje divulgado abaixo daquilo que foi projetado, acima do último dado que a gente teve, então isso acabou que não trouxe assim nenhuma volatilidade tão grande para o mercado, pelo menos até esse momento em que eu gravo essa análise, e também a taxa de desemprego por lá ficou mantida nos mesmos patamares, né? Então a narrativa, quando a gente fala de S&P 500, de Bolsa Americana, de economia americana, a narrativa a partir de agora é emprego. Olha lá como a Bolsa Americana não ficou feliz com esses dados divulgados, mas também não ficou assim de mau humor, né? Os quadros cinzas representam variações mínimas, né? Então, por enquanto, sem grandes novidades. Nesse dia que a gente vê aqui as probabilidades de cortes de juros na casa dos 0,25 pontos percentuais, na casa dos 55%, a gente vê que cada vez mais aqui a chance da gente ter um corte maior, né? Um corte de 0,50 pontos percentuais vai aumentando. Isso aqui segue sendo, a gente segue fazendo a mesma leitura que a gente sempre fez, tá? O início do ciclo de corte de juros vai trazer liquidez para o mercado cripto, a gente já exercitou isso aqui N vezes, não precisa a gente fazer de novo, e a leitura não muda, independente dos movimentos que o mercado tomar aí no curto prazo. Agora isso aqui é só uma curiosidade, tá, investidores? Dá uma olhada nisso. Os top 15 os top 15 hobbies mais atrativos para uma mulher. O primeiro deles, leitura. O segundo, linguagens estrangeiras. O terceiro, tocar um instrumento. O quarto, cozinhar. O quinto, marcenaria, né? Você fazer lá um criado mudo para gata e falar, toma aqui esse criado mudo. Isso é o que a mulherada mais gosta. Interessante, né? Você faz alguma dessas coisas aqui?
Olha lá, fotografia, astronomia, escalada, natação, escrever, viajar, enfim. Se você faz alguma coisa dessa primeira lista aqui, eu não sei, espero que você faça. Agora, dessa segunda lista aqui, com certeza você faz. Os top 15 hobbies menos atrativos para uma mulher. E quem é que tá lá? O investidor de criptomoedas só se ferra mesmo, né, cara? Dá uma olhada aqui. Cripto. Investidores do mercado cripto. Tá? A gente só ganha de fumantes, de clubbers, de maconheiros, de colecionadores de Funko Pop, de apostadores, de haters, né, que ficam discutindo online, enfim. A vida do investidor de criptomoedas não é fácil. Nem quando a gente olha o que as mulheres pensam sobre nós. Não é verdade, investidores? E a gente vai seguir em frente aqui na nossa análise. Vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal. Vou mostrar aqui o canal para você, para a gente partir para o nosso giro por gráficos. A gente já passou de 25.300 investidores, então inscreva-se você também para fazer parte da nossa comunidade, que tinha 8 mil investidores há um ano atrás. Agora a gente bateu 25 mil. O canal está crescendo em um ritmo muito acelerado. Vou deixar o convite também para você conhecer o nosso relatório oficial do canal com a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Além das criptomoedas, você vai ter diversos conteúdos que são um verdadeiro mapa da mina, o mapa do tesouro para você conseguir ter sucesso nesse mercado, além de conteúdos extras. E como vocês podem ver aqui, às vezes eu mostro isso para vocês aqui online. Estou aqui na plataforma onde o pessoal vai lá e faz a avaliação do relatório. Olha só, 85 pessoas avaliaram o relatório. Né, ele tem uma avaliação média de 9.2, sendo que dessas 85, 78 pessoas deram notas entre 8, 9 e 10, 55 pessoas deram nota 10, tá? Teve uma pessoa que deu uma nota 1 aqui, e aí ele falou que deu nota 1 porque no relatório tem ativos que ele não conhece. Ué, mas não era essa a intenção, brother? Não consegui entender a sua avaliação, mas tá tudo bem também, né, investidores? O fato é que a grande maioria curte o relatório, e tem ele como referência para conseguir resultado nesse ciclo, então deixo o convite aí para vocês conhecerem esse trabalho. O Bitcoin, pelo visto, já acelerou um pouquinho mais a queda ou não? Olha lá, 2,26 negativo, né, investidores? Um BTC que está aqui abaixo das principais médias lentas que eu monitoro, isso é bearish, isso não é bom, e eu vinha colocando para vocês que eu fazia uma leitura de força muito grande para o BTC, porque ele vinha devolvendo as quedas com movimentos em V, certo? Deixa eu colocar a linha um pouquinho mais espessa aqui, ó. Movimentos em V, ele caía, devolvia em V, caía, devolvia em V, caía, devolvia em V, e aí nesse último movimento aqui ele não conseguiu devolver em V, né, a queda, em um momento em que ele encontrou resistência aqui nessas principais médias lentas. Então, depois de muito tempo, eu trago para vocês aqui uma visão de que a gente entrou em um momento de curto prazo. Presta muito bem atenção nisso, de curto prazo. O curto prazo, brother, ele é revertido às vezes numa velocidade que é um piscar de olhos. Então, no curto prazo, a gente realmente entrou aqui em um momento em que o Bitcoin demonstrou uma fraqueza, né? Porque cair não é exatamente um gesto de fraqueza do ativo. Cair é a única certeza. Ele vai cair, ele vai subir. A gente faz a leitura se ele está forte ou se ele está fraco em relação ao comportamento que ele teve depois desse movimento que precedeu, né? No caso, ele caiu, mas aí ele recuperou com toda a força e autoridade. Ele caiu, recuperou com toda a força e autoridade. Não foi o que aconteceu aqui nesses últimos dias, né? Então, a gente monitora aqui os níveis possíveis para o Bitcoin, né, investidores? Eu entendo que isso aqui é uma excelente janela de oportunidades. Já falei isso no começo da análise e repito, se o Bitcoin chegar aqui na casa dos $51.300, ele vai sobrevender num time frame diário do índice de força relativa. Nas bandas de Bollinger, vamos ver aqui. Bull Market Support Band foi o que eu acabei ativando aqui, mas vejam que a gente encontrou resistência nele, né? Ele costuma ser um suporte durante o Bull Market, não é bom que a gente esteja abaixo desse indicador aqui, né? Isso revela realmente um momento de curto prazo bearish, né? E nesse momento o Bitcoin no diário está estressando para baixo aqui a base inferior das bandas de Bollinger. Isso também está acontecendo no time frame semanal, tá vendo? A base inferior está ali em $54.000, né? Normalmente o Bitcoin empurra para baixo essa base inferior e ele retorna para dentro desse canal, né, que tem as bandas de variação do BTC. E aí, na última análise, a gente fez um exercício aqui de olhar alvos de Fibo, né? O método de projeção de Fibo é extremamente assertivo e na grande maioria das vezes ele busca o primeiro e o segundo alvo são atingidos, né?
e esses dois alvos foram atingidos já em 54 mil dólares, depois o segundo lá em 50 mil dólares, né? E aí a gente tem o terceiro alvo. O terceiro alvo não é sempre que é atingido. Na estatística ele tem uma probabilidade menor, mas chances reais sim de ser atingido, e esse alvo estaria aqui em 44 mil dólares, onde o Bitcoin deixou aqui uns topos, né? Ó, deixou uns topos aqui, a gente tem o preço de lançamento dos ETFs dentro desse mesmo nível, e, enfim, um momento de queda aqui que vai também se espraiando para as altcoins, né? Essas quedas, quando a gente olha aqui o mercado, com algumas exceções, a gente ainda tem algumas altas aqui, mas em vias gerais, quedas, né? Olha lá, a Arweave, um token que a gente monitora aqui, que já entregou um grande resultado para a gente, né? Eu, quando comecei a monitorar esse token e falar para vocês, comecei a melhorar as minhas expectativas, ele estava aqui ainda, mas quando ele estava aqui, eu já estava comprando, e ele já fazia parte do monitoramento, né? Ou seja, a gente tem ainda um cenário muito positivo com várias altcoins que a gente monitora aqui no canal, mas o fato é que depois de março elas entraram em uma tendência secundária de baixa, elas estão acompanhando o Bitcoin, né, investidores? Ainda sem sinais claros de reversão, né? A Arweave está nesse contexto aqui, né? Vamos fazer o exercício do alvo de FIBO também aqui. Vamos ver aqui. Por esse pivô aqui, acho que fica ruim a gente projetar. Tá meio ruim de projetar aqui porque ela fez movimentos... ela foi rompendo os topinhos depois, mas enfim, ó, segundo alvo ela atingiu, meio que acompanhou o Bitcoin. 13 dólares aqui seria possível para a Arweave se o Bitcoin for aqui buscar aqueles 44, né? Então a gente monitora, enquanto ela não começar a dar sinais de reversão aqui, né? Ela começar a formar novamente pivôs de alta assim, a gente vai olhando a tendência, para onde a tendência está apontando, né? A FET, que no caso aqui é o ecossistema da superinteligência artificial, tocou aqui, formou aqui, né, uma linha de tendência de alta, também aqui em uma tendência secundária de baixa, ela conseguiu encontrar suporte em um nível bem interessante. Eu acho que esses 80, a casa de 80 centavos de dólar aqui é muito interessante para a acumulação desse token, que não perca a referência, não seja medroso, tá? Vai explodir na hora que o mercado apontar para cima, e nessa janela entre 2024 e 2025 isso vai acontecer, tá? Sei que machuca o coração de alguém falar que vai explodir nesse momento, que o mercado vai explodir, o cara fica irritado comigo, mas, mano, na boa, não vou ficar também dando palco pra esse bando de fracote, não. A gente venceu aqui foi com bravura, não com reclamações e lamentações, né? A Near, investidores, também chegou num ponto bem interessante aqui, né? Olha só, ela se segurou no topo que ela deixou anteriormente aqui. Próximo nível que eu monitoro para Near, se o Bitcoin vai lá buscar 49, de repente até 44 mil dólares, seria essa região dos 2 dólares e 50 aqui, né? Mas já falei para vocês, não coloque uma única ordem e fique esperando o ativo vir buscar, no caso da Near aqui, esses 2,50, porque ele pode não ir lá. Você tem que distribuir ordens com preços em parciais aqui, né? Parciais. Já expliquei isso em outras análises, não vou falar aqui novamente, vou mostrar para vocês aqui a KSM. Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas a KSM, estou fazendo uma leitura de um cenário de lateralidade aqui para ela, tá vendo? A gente consegue fazer uma leitura de lateralidade, já que ela bateu aqui na base superior do canal 2 vezes, 3 vezes, aqui 2 vezes. Por enquanto ela está estressando a base inferior aqui desse canal, que tem uma paralela central, tá vendo como essa paralela central, ela tem interações importantes com essa paralela central, ó. Em alguns momentos ela não consegue se projetar acima, enfim. Eu estou monitorando um alvo de FIBO aqui para a região de 12,88 dólares, se o Bitcoin se projetar para baixo. Tá? A gente tem que fazer essas leituras. Ela fez o rompimento aqui de uma linha de tendência de baixa, corrigiu, nesse momento está se apoiando exatamente em cima dessa linha de tendência de baixa aqui. Para a gente voltar a olhar para cima desse ativo, ele precisa fazer um movimento assim, romper esse topo aqui. Está aqui nos 22 dólares, né? Então, esse é o cenário de momento. A Sui fez um movimento bem legal aqui nos últimos dias. Olha só a alta que ela teve. Ela teve uma alta na casa dos, vamos ver aqui, 158%. Corrigiu. Deu um primeiro sinal de reversão de tendência, mas são 3 sinais que a gente monitora para acreditar que a tendência realmente está sendo revertida. Ela tem uma tendência de curto prazo aqui, vocês estão vendo? Uma tendência de curto prazo aqui, uma tendência secundária de baixa, certo? E aí ela fez o rompimento desse topo, que é o primeiro sinal de reversão de tendência. Agora, quais seriam os sinais interessantes aqui para a Sui? Seria ela conseguir formar uma base de preço ascendente em relação a essa mínima que ela deixou aqui em 44 centavos de dólares. 44 centavos de dólar. Boas chances disso acontecer. E aí, para a gente ter uma confirmação aqui de um cenário um pouco mais otimista, ela precisa romper esse topo que ela deixou lá em $1,20. Aí sim, a gente teria aqui um cenário completo de reversão de tendência para Sui. Por enquanto, isso não acontece.
qualquer coisa abaixo desse fundo aqui, ó, entre 74 centavos de dólar e 46 centavos de dólar, é, para mim, uma zona de acumulação desse token. Pendle também segue em uma tendência secundária de baixa, né? Ela está em um forte bull market. Não coloque o seu foco somente no curto prazo, veja que ela está em um bull market. Não tem reversão de bull market ainda, gente. O mercado cripto não chegou no seu topo final. Escuta a velha escola, brother. Escuta a velha escola. Não seja teimoso. Não seja chato. Por favor, não seja chato, teimoso. Não seja pessimista. É esse monte de gente pessimista que faz a gente chegar aqui, às vezes, sem aquele entusiasmo, sabe? Eu não gosto de ficar perto de gente pessimista. Nunca ganhei nada perto de gente pessimista. Não faço nem amizade com um cara pessimista. Não tenho ninguém. É pessimista, você pode ter certeza que não vai fazer parte do meu círculo. E fazendo um trabalho público na internet, essa é a parte difícil da coisa. Você acaba tendo contato com esse tipo de gente derrotada, né? E a Pendle está aqui em uma tendência secundária de baixa. Quais seria então o sinal de reversão aqui, investidores? Ó, romper essa linha de tendência de baixa e romper esse topo que ela deixou aqui, ó, em 3 dólares e 50 centavos. Como a gente pode ver no momento, ela está dando sequência nessa tendência de baixa aqui. Seria importante, então, ela também formar aqui uma base de preço, né? Para ela voltar a se projetar e formar aqui um pivô de alta. Caso contrário, a tendência é ela vir testar esse 1 dólar e 83 aqui. Suportes para ela, eu acredito que estariam lá na casa de 1 dólar e 27, 1 dólar e 50, né? Se ela perder aquele 1 dólar e 80 ali. Então, é o que eu falei, não coloque as suas ordens esperando o ativo e buscar aquele preço mágico que vai te deixar milionário, porque ele pode não chegar lá, tá? E o otimismo para o mercado vai voltar, não tenha dúvida disso, certo? A gente vai voltar a fazer análises muito legais aqui, e isso aqui que está acontecendo é temporário. Setembro já era um mês que a gente vinha falando que ia ser difícil, e assim está sendo, mas vamos manter a confiança aí, porque tem muita coisa para acontecer no mercado ainda. Se você gostou do vídeo, deixa o like, e inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um abração e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.